Gente, meu coraçãozinho tá a mil! Sabem por quê? Neste sétimo episódio De Frente com Virgínia Suassuna, eu convidei uma pessoa, a doutora Joyce, ginecologista, sexóloga, que vai colocar você de frente com a sua sexualidade. Então eu convido você a convidar a sua parceira, o seu parceiro, para assistir esse conteúdo, porque com certeza ele fará diferença na sua vida, inclusive na sexual. Então eu quero agradecer a tua presença aqui. Sempre muito bem-vinda, muito acolhedora. Gente, todas as vezes que eu mando lá uma mensagem, Joyce, estou precisando disso, Joyce, me ajuda nisso, Joyce, estou te encaminhando uma paciente, é a forma dela acolher. E acho que essa forma de acolher tem muito a ver com a sexualidade. Seja muito bem-vinda, tenho certeza que você vai fazer diferença aí para quem te escutar. E queria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho de você, como é que você chegou nessa área tão preconceituosa. As pessoas têm tanta dificuldade de ler, ver e o pior, fazer sexo. Virgínia, primeiro eu quero dizer que é uma emoção muito grande para mim poder estar aqui de frente com De você. frente. É. Você é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como pessoa, como mãe, porque conheço aí um pouco, né, da sua trajetória, mas também conheço sua família. E eu tô assim em êxtase, né? Eu acho que hoje assim vai ser um orgasmo estar aqui Sim, com você. múltiplo, né? Múltiplos, com certeza. É uma alegria muito grande. Quero te agradecer pelo convite. Você também sempre tão prestativa. Muito obrigada e espero sim, como a Virgínia disse, poder acrescentar um pouquinho mais na vida de vocês que estão aí, né, nos assistindo, nos acompanhando. E eu sempre digo, né, que eu sou uma mulher apaixonada pela vida, pela família e apaixonada pelo meu trabalho. E uma das coisas que às vezes eu tenho que ficar muito atenta é que eu gosto tanto daquilo que eu faço e faço com tanto prazer que eu acabo me descuidando um pouco dos meus momentos de lazer. E um dia eu parei para pensar por que eu faço isso, né? Estou me boicotando nos meus momentos de lazer, mas é justamente porque eu faço aquilo que eu gosto. E eu falo, eu arrepio, Virgínia, Eu já porque é vi você se muito arrepiando, a gente já sincero, vi né? ela se arrepiando. Ah. É muito sincero isso. E eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente realmente faz com prazer. E prazer tem tudo a ver com a sexualidade. E sexualidade não é só relação sexual. A sexualidade é isso. O conceito da Organização Mundial de Saúde traz muito claro. Sexualidade é energia. E Ó, essa energia que gente. a gente distribui, não só naquele momento com o parceiro, com a parceira, mas a gente distribui pela vida, né? Sim. Pulsão de vida, como dizia Freud, né? E é o que você está fazendo, né? E como é que você descobriu? Gente, estou curiosa, como é que ela descobriu o prazer, né, da sexualidade no próprio corpo, no próprio desenvolvimento, porque vocês sabem, né? Que é quando a gente é pequenininha que a gente vai desenvolvendo o prazer. A gente se toca, a mãe não deixa a gente se tocar, a gente se reprime, né? E são essas situações que vão, de alguma maneira, gerar traumas, não é isso? Isso, Ou verdade. dificuldades. Então, eu quero saber um pouquinho, estou entrando na intimidade dela. Ótimo! Como é que ela, que fala da sexualidade do outro, vivenciou a dela? Me E você sabe conta. que você me fez uma pergunta que eu já contei para várias pessoas, talvez nunca tenha contado isso aqui no ar, mas eu sempre lidei com a minha sexualidade de uma forma muito espontânea e muito natural. Apesar de vir de uma família muito religiosa, de vivenciar esses tabus e esses mitos como a maioria das pessoas, eu me lembro que foi uma coisa assim, por volta ali dos 10 anos, Virgínia, eu comecei a sentir essa coisa do corpo, né? Aquela sensação gostosa, de repente estava Aquela ali aquela cosquinha, né? cosquinha, estava ali assistindo um filme, né? A almofadinha estava ali no meio das pernas, pensava assim, que coisa gostosa. E eu descobri a masturbação antes mesmo de saber o que era masturbação. Eu me lembro um dia que eu peguei uma revista e tinha uma funcionária na minha casa que era um pouco mais velha do que eu, mas era uma pessoa muito querida. E eu peguei essa revista e li alto, masturbação. E ela falou: "Não fale isso alto". Eu: "Não? Por quê?"
E ela foi me explicar o que era masturbação. Eu acho que na hora eu fiz aquela carinha bem sapeca de quem diz assim, eu já sei o que é isso na Eu prática já há vivo isso, muito né? tempo. E eu fui me permitindo vivenciar esse prazer no meu corpo de uma forma tranquila, de uma forma gostosa. De vez em quando vinha aquela coisa religiosa, nossa, masturbação é pecado. Só que eu acabei me blindando, não sei como, de algumas dessas ideias e me permiti viver o que eu queria. Não comecei minha vida sexual cedo, comecei, né, ali um pouco mais tarde do que a média das pessoas começam. E foi assim, aquela coisa bem de livro, né? Nem é de livro. Do jeito que a É. doutora Mariluza, que foi minha professora, Ah, falava, né? uhum. Pega aqui, pega acolá, pega assim, e de repente a coisa acontece. No meu tempo, quando eu realmente me senti pronta para começar a minha vida sexual com outra pessoa. Porque a minha vida sexual comigo mesma eu já vivenciava há muito tempo. E de repente parece que ela está dando uma dica importante. Às vezes, né, ou na maioria das vezes, a nossa vida sexual deveria começar com a gente mesmo, né? Porque se eu Sim. não sei aquilo que me dá prazer, como é que eu vou dizer para o outro que é isso que eu quero que o outro faça? Ou então fazer com o outro, ou fazer comigo mesma. O autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente tenha prazer na vida sexual. E para as pessoas que às vezes acham pesada essa palavra, masturbação, que durante toda. É uma questão histórica, né, Virgínia? Sim. Uhum. A sexualidade sempre foi priorizada como uma forma de reproduzir, esse sexo Sim. reprodutivo, em detrimento do sexo que era só para prazer. Prazeroso. Aham. E a masturbação, ela não vai servir para reproduzir. Uhum. Então, até mesmo para os homens, teve épocas aí na história em que a masturbação, mesmo a masculina, era condenada, porque é como se você estivesse jogando o sêmen, que era considerado Fora, a né? semente da vida, fora, estivesse Fora. desperdiçando. Só que em tempos mais remotos, a gente tinha aí grandes pandemias onde morria muita gente. Então, realmente, a preocupação com a reprodução, em povoar essa terra, era necessária. Então, Sim. era uma forma ali de controlar para que as pessoas realmente se reproduzissem. Agora, hoje não, a gente pode viver esse sexo que é muito mais para prazer, já Sim. que as pessoas têm aí um, dois filhos, né? Apenas, né? Apenas. Quando Já tem. pensou se a gente transasse só para ter dois filhos? Ai, meu Deus, que Nossa Senhora. desperdício, né? Então, eu vejo que assim, que para quem não gosta de usar a palavra masturbação, ou pensar, pensa no alto carinho. E eu costumo dizer muito, né, para as minhas pacientes, para os meus seguidores, sobre o banho sensorial. Quando vocês forem tomar banho, não toma aquele banho rápido, sem prestar atenção no que vocês estão fazendo. Explorem esse corpo, passem a bucha devagar, o sabonete. Se a gente toca nessa região é de um jeito, se toca aqui na região ventral é de outro. Nas pregas, é o lugar mais Gente, vocês estão sensível. assistindo, façam isso, ó. Façam isso e Como é que é? Então, testem. é diferente tocar Ó, se eu aqui. toco aqui na região dorsal, que tem mais, a gente fala mais queratina, a Ah, sensibilidade é é menor. uma. Aham. Região ventral, Ó, menos queratina e gente, não tem pelos. A sensibilidade é é maior. Se a outra. gente passa o dedinho aqui ou no cotovelo, olha que delícia, Virgínia. Olha, que E delícia. eu costumo dizer, o corpo é seu e você às vezes não conhece seu corpo, Nem mora nele, nem né? mora Você nele. tem uma casa e não habita a sua É. própria casa. E aí é comum as pacientes chegarem no consultório e falarem: doutora, meu parceiro não faz do jeito que eu gosto. Como você gosta? Não sei. Como que o parceiro vai adivinhar o que você gosta se você nem sabe? Uhum. E é interessante porque, assim, cada pessoa gosta de um jeito. Sim. Outro exercício que eu gosto de fazer, né? Passa o dedinho na mão Vamos nesse lá, gente, movimento ó. de vai e vem. Ó, A vocês homens sensação, também, ó. isso, a Eu sei que sensação tem é homem na uma. comunidade já. Eu sei que você tá aí, ó. Agora Assim. faz um círculo. Olha que Tem gente que diferente. prefere o círculo, tem gente que prefere o vai e É. vem, E tem não gente que é? prefere os Os dois. dois. Então, a intensidade, o tipo de movimento, se você usou ali um lubrificante ou um gelzinho com sabor, isso tudo vai mudar a percepção.
E cada pessoa tem uma sensibilidade maior em alguma região do corpo. Às vezes as pessoas ficam assim, eu preciso achar o ponto G, principalmente os homens. Tem esse ponto Ficam G preocupados mesmo? com essa história, né? É. O ponto G não é um ponto. A gente fala que existe uma região ali por dentro, né, da vagina, no início, 2, 3 centímetros, depois que a gente penetra na vagina, que é a reflexão dos nervos do clitóris. É uma região que em algumas pessoas pode ter uma sensibilidade maior, Vamos fazer esse né? movimento também. Então é Ó, assim, então, se bem, colocou o dedinho ali por ó, dentro da gente. vagina, pode testar para ver se a sua parceira tem essa sensibilidade ou não. Pode ser que ela não ache interessante, goste ali de uma lambida na orelha, não é, Virgínia? Então, é preciso ir perguntando, abrir espaço para conversar sobre isso. Eu vejo assim, as mulheres morrem de vergonha de falar com os parceiros. Sim. Quando os homens vão no consultório, às vezes as mulheres, elas falam assim, ai, doutora, meu marido não conversa quase nada. Menina, Chegam lá, eles falam tanto que não param, né? não param e perguntam para elas, por que você nunca me falou sobre isso? Exatamente. Tem algumas que às vezes falam assim, doutora, eu vou falar isso para ele, ele vai me perguntar, onde é que você está aprendendo isso? Isso acontece mesmo. Não Uma vez é? aconteceu. Você está indo lá na doutora Virgínia, ela está te ensinando essas coisas. Ele ficou até meio assim. Não é uma questão de ensinar, é uma questão de despertar. E tanto o psicólogo quanto a sexóloga acaba levando você a simplesmente despertar aquilo que está adormecido dentro de você. Mas me conta como é que você escolheu a sexualidade, assim, a sexologia dentro da medicina. Eu sempre tive vontade de trabalhar com sexualidade desde que eu fui fazer ginecologia. Por quê? Primeiro que eu gostava de falar do assunto, né? Até antes de já fazer. Não tinha vergonha, não tinha essa vergonha. Porque ela sempre foi sem vergonha. Sempre foi. Sem vergonha. Meu marido diz que eu tô perdendo o decoro cada dia mais. E ele deve estar adorando. Adorando, né? Adora. Então, antes mesmo de fazer ginecologia, eu lembro, Virgínia, que no 6º ano a gente faz o internato rural e passa um mês fora de Goiânia. E eu fui para Firminópolis. E nos convidaram para falar na rádio. Aí eu falei para um dos colegas que estavam lá comigo, nós vamos falar de educação sexual. Eu tenho rascunho das perguntas que a gente foi, né, colocando ali, do que a gente achava interessante trazer na rádio. E isso, né, eu formei em 96, Virgínia. Nossa, então já tem quase 28 anos. anos já, né, de formado. E eu já tinha vontade de falar sobre o assunto. Até porque a doutora Mariluza, né, que foi minha professora aí na faculdade, que era psicóloga, ginecologista, sexóloga, né? Infelizmente faleceu cedo, né, que eu acho que ela ainda tinha muito a contribuir. E a doutora Mariluza despertava, né, esse lado. Pouco que a gente teve de sexualidade na faculdade, na nossa formação ali na graduação, foi a doutora Mariluza quem trouxe. Só que eu terminei a faculdade, fui fazer residência médica, me casei, tive meus filhos, eu tenho uma filha autista, que sempre demandou mais cuidados. Então, nesse primeiro momento, eu mergulhei nessa maternidade. E aí, quando os meninos cresceram um pouquinho, eu falei, agora eu vou colocar esse sonho que eu tenho em prática. E sempre foi meu sonho fazer minha formação com a doutora Carmita Ábido, lá na USP, em São Paulo, que é outra referência em sexualidade. Acompanhava as aulas dela, palestras, né, em congressos, salas sempre lotadérrima. A doutora Carmita é maravilhosa. E consegui realizar esse sonho, né, trabalhar mesmo com sexualidade. E tinha na minha cabeça que eu queria fazer essa formação para realmente ser uma terapeuta sexual. A Roberta, que é a psicóloga que coordena lá o Prosex, eu levava, às vezes, os casos das pacientes, que era uma angústia no consultório, né? E eu vejo que na psicologia também existe essa falha na formação. Sempre que o paciente trazia as queixas, eu queria ir além, ajudar um pouco mais, mas a formação não permitia. Assim que eu comecei a fazer a formação, na época, eu fazia terapia, né, com a Reilce. Sim. Maravilhosa também, ela acompanhava. Foi minha aluna. Foi sua aluna, pois é. Acompanhou a Carol, me acompanhou meu marido, acompanhava a família inteira, Gustavo.
E a Reils, com 2 meses que eu estava fazendo a formação, ela falou assim: tô te mandando uma paciente. Eu falei: você ficou doida? Eu tenho 2 meses que eu estou fazendo, né? Após em sexualidade. Você dá conta de ajudar essa paciente. E foi muito interessante, porque quando eu conversava com as colegas aqui de Goiânia que já faziam sexualidade, o pessoal estava muito desanimado. Ah, o paciente não quer melhorar, não. O paciente você encaminha, ele não vai. E eu falo que eu sou meio São Tomé, eu não acredito muito, não. Tem que ir lá pôr a mão para ver, né? E, para minha surpresa, a paciente que a Reilce encaminhou, ela foi. Foi, eu falei para minha secretária, olha, marca uma consulta, vê se ela precisa de uma consulta ginecológica, você marca uma consulta com um tempo maior, porque eu começo fazendo o que eu sei, que eu já estou acostumada, e estendo isso para a parte da sexualidade. Era uma paciente de 22 anos, ela tinha começado a vida sexual aos 18 anos e ela nunca tinha tido um orgasmo. Não. E aí, assim, eu fiquei 1h30 com ela, fiz a consulta ginecológica, conversei muito, abri esse espaço para ela falar das dificuldades sexuais. E, para minha alegria, 4 dias depois, eu recebi uma mensagem dela que ela tinha tido o primeiro orgasmo. 4 dias 4 dias O depois. que você fez com ela? O que eu fiz, né? Ela que realizou o sonho dela, né? O que eu fiz, né? Eu falo que essa foi uma pergunta que todo mundo me fazia lá na pós. Como assim, né? O que eu fiz para ela foi usar um método que depois que eu fui estudar e descobri, né, que a gente chama de PLICIT. O que é o PLICIT? Eu dei primeiro para ela permissão. Eu dei espaço para que ela falasse desse problema. Né? O PLICIT a gente dá a permissão, depois a gente dá pequenas sugestões, a gente faz uma psicoeducação para a pessoa conhecer o próprio corpo. Com coisas simples, a gente consegue resolver problemas que estão ali atormentando a pessoa há anos. Né? E às vezes só a psicoterapia não é suficiente. Eu tenho um casal, né? Eles estão entrando na comunidade agora. Assim, amo de paixão, eles tentam absolutamente tudo, mas os dois têm bloqueios que eles já acabam trazendo e que quando eles se encontram, esses bloqueios ficam maiores. E aí eu sugeri, né? E aí a resposta dela foi: não, já tenho gasto demais e eu não quero investir, ele não vai querer investir. Quando eu atendo casal, eu atendo separado. Eu atendo juntinhos também. E eu aproveitei na sessão de casal, falei: pois é, fulano. Ela disse até que não está indo lá na doutora Joyce, você vai receber, porque agora eu os convidei. Eu os convenci, ele disse: por causa de dinheiro, que você não quer ir lá. Eu até te mandei uma mensagenzinha, né? E eles vão. E eu disse: eu tenho certeza que é importante experimentar outras possibilidades, porque não dá para ficar numa relação onde você é amiga do seu marido, isso faz parte, né? Ou irmão, ter uma relação de irmão com teu parceiro, com a tua parceira, é uma parte de uma totalidade. Mas dentro dessa totalidade, a sexualidade também precisa estar inserida. E eu acho que é essa parte que você faz, porque existe a especialização nesses detalhes que são esses que você tem se referido, né? Isso. Nesse ambiente, né, de terapia sexual, a gente vai trabalhar especificamente esses problemas sexuais. E a gente fala que a terapia sexual, ela é uma terapia mais focada, ela é uma terapia mais breve, não é uma terapia que a pessoa vai ficar ali comigo muitos anos. Sim. Então é até interessante para as pessoas saberem. Eu não costumo estipular número de sessões, porque eu acho que cada pessoa, cada casal tem a sua própria necessidade. Sim. E hoje, quando o paciente resolve as queixas sexuais, se ele quer continuar comigo, eu tenho uma formação em terapia cognitivo-comportamental que me permite continuar com essa pessoa ali, né, já que a gente criou esse vínculo. E no início, quando as pessoas resolviam o problema sexual e continuavam, eu pensava: gente, mas por que a pessoa não foi embora ainda, né? Será que eu não estou indo além do que eu posso com essa pessoa? Até um dia que eu estava fazendo
fazendo uma supervisão, né, com outro psicólogo, amigo meu, e ele falou: não, você não vai mandar essa pessoa embora, você vai continuar, você tem informação para continuar com essa pessoa trabalhando outros aspectos da vida. Virgínia, e é tão lindo quando você vai vendo assim os casais, né, as pessoas se descobrirem e colocar a sexualidade nesse devido lugar como algo que é importante, né? E que é algo que vai refletir no trabalho, na Sim, família, nos relacionamentos com de outras uma maneira pessoas. geral. É comum eu ouvir, paciente chega e fala assim: doutora, meu relacionamento com a minha chefe, com o meu chefe mudou. E como eu trabalho muito com terapia cognitivo-comportamental, cognitiva sexual, um pouco de psicodrama, às vezes a pessoa, o parceiro não quer ir, e tem gente que nem conta para o parceiro que está em terapia. Sim, é verdade. E isso não atrapalha o nosso trabalho. É claro que quando vai o casal, a gente consegue, às vezes, caminhar um pouco mais rápido, né? Trabalhar esses aspectos em conjunto. Mas mesmo que o parceiro ou a parceira, porque já aconteceu também, do homem ir E a e a parceira mulher não tem querer, problema. né? Gente, isso é uma dica importante para Pois você que está é, ouvindo. Se seu marido não quiser participar, não tem não tem problema, não. problema. Vai você. Se a sua mulher não quiser participar, não tem problema. Vai você. Se os dois forem juntos, a questão se resolve mais rapidamente. Mas o importante é tentar fazer diferente. E você sofreu, assim, algumas dificuldades de realizar seu sonho? Porque olha o que a doutora Joyce falou. Ela realmente casou, né? Teve que adormecer o sonho de chegar onde ela queria, trabalhar com essa dinâmica que é muito difícil. E depois que ela acabou de investir na família, ela voltou para realizar o sonho. Quais foram os obstáculos que você teve e tem para trabalhar com a sexualidade? Bom, pensando primeiro no lado bom, eu tenho um marido super companheiro, Gente, tem maravilhoso, mesmo. Olha, que eu fico impressionada. sempre me apoiou muito. Quando eu resolvi fazer a formação, e não era Goiânia, era São Paulo, Nossa. então eu tinha que ir todo mês, passar um final de semana em São Paulo. Como eu disse, eu tenho uma filha que é autista, que demanda mais cuidado. E meu marido, assim, ele foi fundamental, me deu sempre muito apoio para que eu realizasse esse sonho. Em termos assim de tabus, eu me lembro de encontrar um outro médico que até professor, foi professor meu e tudo, encontrei no aeroporto, nesse primeiro módulo que eu fui fazer em São Paulo, né, da especialização. E ele: o que você estava fazendo em São Paulo? Eu falei: não, agora eu vou trabalhar com sexualidade. Oh, mas você inventa, hein? Mas inventa moda, né? Assim que Olha o que povo fala, coisa. né? Então, escuta só um minutinho. As pessoas acham que a gente inventa moda. Você está inventando moda, né? Quer dizer, para o outro isso chega como uma coisa absurda. Eu também, quando eu comecei a comunidade, o pessoal falava: Gina, por que você está inventando moda? Mas olha o que a moda que ela estava inventando está virando. E depois, Pois é. E aí vem o preconceito dentro da própria da família. própria família. Eu venho de uma família tradicional, como eu disse, é uma família que sempre viveu ali dentro da igreja católica. É uma família que cresceu nesse contexto machista, né, do patriarcado. E eu sempre digo, eu tenho 3 irmãos homens, os 2 mais novos, por incrível que pareça, eles têm essa coisa do machismo bem arraigada. Nós vivemos num estado ruralista, onde o Exatamente. preconceito é maior. Dentro da própria ginecologia, no início, as pessoas ficavam muito assim: ah, ela só pensa naquilo. E já vem a Joyce, ela só fala daquilo. Então, assim, o preconceito existe em todos os lugares. E eu sou uma mulher, né? Outro dia eu até estava conversando com o meu terapeuta, ele é de São Paulo, e ele vira e mexe, ele me fala: você sofre aí nesse Goiás, né? Sofre, Porque como é sofre, né? diferente, né? Pela nossa cultura. E aí ele ainda me falou com relação a esses tabus e esse preconceito dentro da própria família. Você é uma mulher, Joyce, uma mulher que fala de sexo e deu certo. Porque eu tenho colhido muitos frutos. Então, tudo isso pesa, né? Uhum. Eu me lembro que eu costumo sempre dizer, né? 2022 eu recebi um convite, Virgínia, que eu tive um orgasmo.
Ai, tá vendo, gente? Tem tipo um outras orgasmo. coisas que dão orgasmo também. Literalmente. Era para dar uma aula no curso de sexualidade da USP. Uhul! USP é USP, né? A gente que estuda muito sabe o peso que isso tem. E quando eu vi o tema da aula, os meus orgasmos foram múltiplos. Eu falei, gente, eu não tô acreditando Que nisso. delícia. Era para falar dos brinquedos sexuais. E os brinquedos sexuais, eles ainda são vistos, né? Assim, de uma forma como se fosse aquela coisa ali da putaria, Sim. não é? Só uma coisa de sex shop que só tem, como dizem, só tem piroca, não é? E, na verdade, os brinquedos hoje, eles são validados pela ciência. Os brinquedos, eles têm 3 grandes indicações: autoconhecimento, para incrementar e trazer ali, tirar da rotina, né? Aumentar o repertório sexual dos casais, principalmente de relacionamentos longos, e também como auxiliares no tratamento de diversas disfunções sexuais. E aí, quando eu fui contar para minha família, né, para algumas pessoas da família, né, eu falei: olha, eu vou dar uma aula na USP, vou falar dos brinquedos. Nossa, quase O que eu morreram. ouvi? Você tá ficando depravada, hein? Nossa, como você tá ficando depravada, hein? E pessoas da família que falam assim: eu vou parar de te seguir no Instagram. Como se a gente obrigasse alguém a não seguir, né? Você só fala daquilo. Eu falei: olha, eu não preciso que você me siga. Se isso te incomoda, você está livre para deixar de me seguir. Não preciso que você me siga. Eu acho que só faz sentido estar lá quem realmente gosta do meu trabalho e acha que acrescenta, né? Mas o que que acontece? Quanto mais eu escuto essas coisas, mais eu falo, estou no caminho certo. Então, repete isso para as pessoas, repete. Quanto mais preconceitos. Mas a gente percebe, né, que a gente está no caminho certo. Incomoda falar de sexualidade? Incomoda porque sexualidade é uma energia. Aprendam isso, gente. Sexualidade é uma energia tão poderosa que ela sempre foi usada, tanto pelos nossos governantes, como também, né, pelas religiões, e não é só uma religião, todas praticamente, como uma forma de controle, infelizmente. Sim. E atualmente a gente tem visto isso, essa politização da sexualidade, né? Como se a nossa sexualidade fosse algo ali que pudesse sempre estar sendo controlada. Libertem-se disso. A sexualidade, ela é sua. E tem um filme que eu sempre cito, que eu gosto muito, que se chama Terapia do Prazer. Já viu esse filme? Não, esse não. Assista. Terapia do Prazer. Tem uma cena linda onde o terapeuta ele fala: não existe nada no mundo mais poderoso do que uma mulher consciente da sua sexualidade. Então, quando a gente tem essa consciência que o prazer é nosso e eu faço dele o que eu quiser, posso direcionar para uma pessoa, posso direcionar para mim mesma, para um brinquedo, e não é só na sexualidade, né? Quando eu aprendo que eu posso viver com prazer em todos os ambientes, isso é muito poderoso. Ninguém segura, né? Não, ninguém Você segura. é, né? Uma mulher consciente aí Exatamente. desse prazer que você tem, né? De viver. Seja ele um prazer erótico, seja um prazer em qualquer dimensão. É prazer, É né? prazer. E aí eu quero só retomar 2 questões importantes. Olha, ela sofreu preconceito dentro da família. Então você aí, né, que está querendo ter prazer em alguma área da sua vida, está sofrendo preconceito, vai assim mesmo. O importante é ir, porque o bonito na vida, gente, é a gente incomodar. E olha o que ela está dizendo da questão do poder, né, da mulher. Eu me lembro de uma paciente, né, que o marido dela achava que ele, né, achava que ele era o máximo, o máximo. Aí ela falava: Virgínia, ele é tão ruim de cama, mas eu sei me dar prazer. Olha que coisa bonita. Eu sei como mexer, eu sei como fazer, eu sei a posição, eu. Mas eu até deixo com que ele imagine. Achar, né? Ela tinha tanta consciência do poder que ela não tinha problema em dividir. Mas ela teve que passar por um processo muito grande de autoconhecimento, né? E muitas mulheres ficam esperando que o outro as dê em prazer, mas nem elas sabem, né? Como você colocou no início, o que dá prazer. E o que eu sempre digo, Virgínia,
Cada um é responsável pelo próprio prazer. O outro, ele facilita ou dificulta o seu prazer. Mas é o que você acabou de trazer na prática. Ninguém dá prazer para ninguém. Sim. Você é responsável pelo seu prazer. Meu marido pode ser ótimo de cama. Se ele estiver lá fazendo tudo que ele sabe, algo mais, e eu estiver pensando nas contas do fim do mês, na secretária que faltou, não funciona. Então, se você não estiver conectado com o momento, conectado com o seu próprio prazer, sabendo como se dar prazer, não funciona. Não funciona. É. Eu me lembro de uma cliente, olha que coisa interessante. Ela não foi desejada como mulher, né? O pai queria que Queria um ela filho fosse homem. E aí ela nasce mulher, morre de medo de perder a virgindade e de se tornar uma mulher. Ela casa com um homem e fica 2 anos sem transar com ele. Você acredita? Nossa, olha só. 2 anos, com medo de que ao transar, ela realmente teria que assumir a feminilidade dela. Depois de 2 anos de muita terapia, ela engravida. E o medo de mostrar para o pai que a barriga dela crescia. Olha que Gente, coisa. isso é muito É sério, muito né? sério. E aí vem o vaginismo, né? Vaginismo, né? Me conta essas dificuldades maiores que as mulheres vão até o seu E é tão consultório. comum. E até assim, pegando um gancho que você falou, né? Perder a virgindade. Eu falo sempre, eu não perdi a virgindade, eu encontrei o prazer. E foi ótimo. Vamos repetir isso, vamos repetir. Ó, Eu não perdi a virgindade. Eu encontrei o prazer. Ó, já muda aí a sua cabecinha. É. E no consultório eu recebo muitas mulheres com vaginismo, né? O vaginismo, para quem não sabe, é uma contração vaginal que a mulher faz por medo dessa penetração. E aí tem muitos fatores emocionais, principalmente uma educação repressora. Imagina uma mulher que desde cedo ouve: fecha as pernas, menina. Fecha as pernas, Senta direito. né? Senta direito. Senta direito, não pode nem sentar, né, com a Isso. perninha aberta. E ainda tem aquelas falas, ó, se você ficar sair por aí dando para todo mundo, você vai ser galinha. Ó, cuidado que você vai engravidar. Eu até falo para as pacientes, quem que vocês estão levando para a cama? A voz da avó, a voz do pai, a voz da mãe, esse monte de voz. Não dá para transar com esse tanto de gente lá na cama, né, Virgínia? É uma suruba É uma emocional suruba muito terrível, adoecida, né? Pesada. E aí, essa mulher, um dia antes de casar, né, tá ouvindo aquela coisa, você tem que se guardar para alguém, que eu escuto muito. Um dia antes do casamento não pode fazer nada, não pode nem ter nenhuma intimidade. Aí, o dia que casa, você tem que ter um sexo com penetração, tem que fazer tudo. Isso é um estupro. Para mim, a vivência que a maioria das pessoas tem, das mulheres que desenvolvem aí depois, né, vaginismo, é a sensação de um estupro. E eu tenho mulheres casadas, às vezes, há 9 anos, até mais do que a sua, que você contou a história, e que nunca conseguiram ter uma penetração. E aí vão procurar atendimento porque querem engravidar. Porque aí o sexo reprodutivo, ele precisa ali da penetração. Pode engravidar ejaculando ali na entrada da vagina? Algumas mulheres até engravidam, mas a maioria vai precisar mesmo de uma penetração. E acaba sendo assim muito desgastante para o casal. Eles vão tentando ali ter outras intimidades, porque sexo não é só penetração. Mas da mulher, o que eu escuto muito dessas mulheres com vaginismo? Eu não sou uma mulher completa. Eu não consigo satisfazer o meu parceiro como eu gostaria. Passa essa ideia para elas. Tem pessoas que acreditam que essa mulher foi vítima de abuso. A maioria não tem histórico de abuso, né, sexual. Algumas realmente têm e dão uma travada. E já tive caso que aconteceu ali uma iatrogenia, né, de algum profissional de saúde. Algum profissional, a gente usa nessa palavra iatrogenia para alguma coisa que o profissional falou ou fez e que prejudica o paciente. Sim, e é muito comum, muito né? comum. Muito comum. Tem uma que ela teve esse quadro de vaginismo, às vezes faz umas fissuras, né? Machuca durante a penetração, que na primeira relação ela teve um corrimento, uma candidíase, que dá coceira, né? Que é extremamente comum, não tem a ver com a relação em si. E a ginecologista que atendeu falou: olha, sexo é assim mesmo, essa droga. Vai ser sempre assim, não espera muita coisa, não.
Ai, que triste. Triste, né? Uhum. E isso prejudicou a vida toda, porque ela sempre viu o sexo como algo ruim. Uhum. E quando a gente pensa, né, na questão da educação sexual, que infelizmente não existe de verdade nas escolas, ainda se tem esse medo que a gente vai ensinar sexo para as crianças ou incentivar o início da vida sexual. E educação sexual é o que nós estamos conversando aqui, você ensinar sobre o corpo, sobre afeto, sobre autocuidado, sobre autoconhecimento, desde cedo. Para a criança não tem essa coisa erótica. Na vida, depois do adolescente, é que com o boom dos hormônios, ele vai começar a olhar de forma erótica para o outro. Mas se a gente não ensina esse lado bonito da sexualidade, né, que tem a ver com esse afeto, que tem a ver com prazer, porque hoje a educação sexual nas escolas fala de doenças e de prevenção de gravidez. E as E não fala de músicas só prazer. falam de sacanagem, né? Pois é, né? Não falam TikTok que o também. diga, né? Não falam também de prazer. Sexualização precoce, às vezes aí nas mídias, né? Mas a gente não pode fazer educação sexual nas escolas. E me conta um pouco de mulheres abusadas, né? Eu acredito que na comunidade eu tenho recebido muitas cartas, né? Aliás, você que não conhece, vai lá na plataforma, tem lá Cartas dos Corações Quebrados. Muitas mulheres que sofreram abusos sexuais. Então, como é que os abusos também acabam interferindo nesse prazer? E por outro lado, eu quero que você aborde isso também. Eu já trabalhei mulheres abusadas que sentiam prazer durante o abuso. E na minha experiência, quando elas admitiram que elas tinham prazer, elas realmente se liberaram, né? Me conta um pouco da sua experiência nisso. O número de mulheres abusadas é muito alto. A gente Muito, até né? fala, né, que uma em cada 4 Nossa, viveram alguma situação aí, né, de abuso, seja ele um abuso sexual, seja um abuso emocional. E eu acho que o principal é a pessoa tomar consciência de que ela está sendo vítima de abuso. Porque várias pessoas, principalmente quando não é um abuso físico, começa ali aquele abuso emocional, elas têm dificuldade para perceber isso. Eu tenho atendido muitos adolescentes, né, principalmente as meninas, em relacionamentos abusivos e que elas não têm essa percepção. E aí fica a dica: sempre que você está do lado de alguém que quer te afastar dos amigos, da família, que quer te diminuir enquanto profissional, enquanto pessoa, que não respeita o seu jeito de ser, que está ali tolhindo as amizades, fiquem atentas, né? E os homens também, porque já tive casos também de homens vivendo em relacionamentos abusivos e inclusive sendo agredidos fisicamente. E os abusos sexuais? Como é Os que abusos sexuais, o que eu vejo no consultório? A gente costuma falar, Virgínia, que se acontece antes dos 8 anos, a criança ela não tem muito ali a percepção de que tem uma conotação sexual. Depois dos 8 anos, já tem essa percepção dessa conotação sexual. E o nosso corpo, ele responde às situações eróticas. Sim. Então, se eu vejo, ou se eu recebo um toque erótico ali, um toque mais, né, em partes íntimas, isso vai despertar o meu corpo. O meu corpo vai responder de forma objetiva. Traz muita culpa para as mulheres, né, que sentiram prazer nesse toque. Por quê? É um toque inadequado, mas eu estou respondendo como uma coisa prazerosa. E não é culpa da pessoa, o seu corpo vai responder. E o que você disse, quando a mulher toma consciência de que não é culpa dela, né, que é uma coisa orgânica, fisiológica, né? Isso realmente, né, tira essa culpa, é libertador. E a gente faz muito no consultório, eu gosto muito de trazer, né, até que é uma técnica aí de psicodrama, colocar essa mulher hoje na vida atual dela, com a percepção que ela tem para acolher aquela criança. Sim. Aquela criança que estava desprotegida, que quem deveria estar cuidando não cuidou. São os pais, né? E Os não adultos. é culpa dessa criança. E é tão bonito você ver, né? Hoje, na vida adulta, ela poder acolher quem ela foi, é aquela criança fragilizada, né? Isso tem, assim, um poder de cura muito grande. Muito Fazer grande. as pazes, né? Com o passado, né? Como você fala, esse coração que estava quebrado, poder mesmo fazer as pazes para seguir em frente sem carregar esse peso. E é tão bonito, às vezes eu peço para a pessoa até comprar uma boneca. E sabe? simbolizar, Pega né? essa boneca.
acolhe essa boneca, toque no corpo dessa boneca e diz que bom que você sentiu prazer, né? Porque você tem um corpo e uma fisiologia normal. E aí, quando você acolhe essa criança, pega, abraça, é isso, né? Inclusive, tem uma situação até da comunidade mesmo, eu tenho uma outra atividade que chama encontro, né? A gente faz uma grande terapia, todo mundo online, ao vivo, e eu lembro que eu pedi para essa pessoa ficar em contato com essa menina abusada e perdoá-la, né? Então, integrar essa criança abusada, nessa adulta, essa mulher adulta que consegue compreender todas essas dimensões, faz a diferença, né? Faz Nossa. muita diferença. E o que eu vejo é que essas mulheres, elas sofrem ali esse abuso sexual e quando elas têm coragem de contar para alguém da família, às vezes elas não encontram apoio. Grande maioria das vezes elas não Eu não encontram apoio. encontro, não. É uma mãe que de repente está casada com esse padrasto que pode ser o Exatamente o abusador, que abusador. não quer acabar com esse relacionamento e que fala, olha, isso é coisa da sua cabeça, não fale isso. Às vezes é um tio, fala, não, você vai acabar com a nossa família. Muito mais preocupada com a situação externa do que com essa situação tão grave, porque é muito grave. Eu Sim, falo, é repugnante, né, o que a sim. gente vê nessas histórias de abuso. E Uhum. até a gente usa muito, né, que a criança ela precisa ter o adulto de referência. A gente nem fala que ela vai contar com pai e mãe. Por quê? O pai e a mãe pode ser o adulto de Nem referência, sempre. Aham. mas em muitos casos o abusador pode ser o pai ou pode ser a mãe. A própria Infelizmente, mãe, né? né? Muito triste. Nós tivemos um caso aqui tão interessante, foi uma entrevista anterior. A mãe, né? Você já deve ter assistido, se não assistiu, vai lá assistir. Ela matou o pai para proteger a A própria filha. filha. É assim, Ai, gente, doeu é a minha triste, alma, né? mas foi uma forma que ela encontrou. E me fala do sexo anal, né? Muitas mulheres têm dificuldade. Ontem eu achei tão interessante, eu atendo uma pessoa, ele não é do Brasil, então é de uma outra cultura, né? Uma cultura mais fechada Aham. mesmo. E aí eles formam um casal muito bonito. E aí a mulher dele disse para ele: Você tá comigo só para me comer? Ele falou: Não. Eu estava em tal país a semana passada, com as mulheres mais bonitas que eu podia, né, por causa de um evento e tal. E eu não tô com você, né, por causa do sexo. Eu tô com você para além do sexo. E aí ela disse: "E você fica querendo?" Aí ele falou assim: "Doutor, eu preciso te falar. Me desculpa dessa expressão. Você fica querendo comer o meu cu." Né? Então, e para ele tem uma naturalidade comer o cu. Ele falou: "Se eu não comer o seu, eu vou comer de quem, né?" E a gente começou a falar dessa questão Do do sexo sexo anal. anal. Então, eu queria compreender, queria que, às vezes, é sua curiosidade também, né? Por que que o homem Sim. gosta tanto? Por que que a mulher tem tanta dificuldade? Né? Quais são os mitos que existem? Uma cliente outro dia me perguntou, mas se eu tiver, né, tendo relação anal com muita frequência, eu vou sair fazendo cocô aí por onde eu for? Eu vou perder, né, todo esse controle Controle, esfinteriano? né? Então, são dúvidas que às vezes você não tem com quem conversar, né? E vamos aproveitar aqui a doutora Joyce. E aí, antes de explicar para as pessoas aí como fazer, né, e fazer direito e todo esse tabu que envolve, voltando à história da família, eu me lembro que assim que eu comecei a movimentar mais o meu Instagram, teve uma semana que eu deixei só para falar das práticas anais, práticas sexuais. E o sexo anal é uma prática sexual. E é importante que as pessoas entendam isso. Assim como a gente tem o sexo oral, tem o sexo vaginal, tem lá o BDSM, que envolve as práticas sadomasoquistas, a gente tem o sexo anal. E na semana eu tinha feito um post, fui na casa da minha mãe. Quando eu estava indo embora, dentro do carro, a minha mãe falou assim: Você está colocando umas coisas muito feias lá no seu Instagram. Falei, mãe, que coisas são essas? Aquela rosquinha, aquela banana que você colocou lá, né? Que era para simbolizar esse sexo anal. E aí É. ela ainda falou assim: você era uma pregadora na igreja, participava dos grupos de jovens.
eu continuo pregando, mãe, em outros lugares, eu sou profissional e eu preciso ensinar as pessoas que gostam dessa prática a fazerem da forma adequada. Sexo anal envolve muito tabu e vai de encontro ao que a gente já conversou aqui, que toda prática que não foi feita ali para reprodução sempre foi tabu. E o sexo anal, assim como a masturbação, não possibilita reprodução, que você gere uma vida. O nosso corpo, ele é todo orgástico, ele é fonte de prazer. E nós temos várias áreas ali que são erógenas. A região anal é uma região extremamente inervada, prazerosa, tanto para homens como mulheres. Para homens também. E Também. isso não significa que sejam homossexuais. Homossexual. Eu lembro, só te cortando, que veio um paciente aqui e falou, doutora Virgínia, eu acho que eu virei viado. Eu falei, como assim? Eu estou sentindo prazer no ânus. E aí ela está dizendo, é realmente um local, né, que Prazeroso. gera prazer. Homossexualidade tem a ver com orientação sexual, com a afetividade, por quem eu me sinto atraído. E não tem a ver com prática sexual. Tanto que existem os HSHs, que são os homens que fazem sexo com homens e não são homossexuais. Eles gostam da prática do sexo anal com outro homem, mas eles não têm a afetividade de querer se relacionar afetivamente com outro homem. Gente, eu acho isso assim fundamental. Né? E eu vou até pedir licença para a comunidade. Eu quero colocar esse pedacinho aqui nos stories. Posso colocar? Posso pedir para minha companheira aqui gravar? Vamos repetir isso, porque eu acho que isso é utilidade pública. Doutora Joyce, repita, por favor. Homossexualidade é orientação sexual. Então, orientação sexual é por quem eu me sinto atraída. Se por homens, mulheres, por homens e mulheres. E práticas sexuais é tudo aquilo que eu gosto de fazer ali com a outra pessoa entre quatro paredes. Nós temos os HSHs, que são os homens que fazem sexo com homens e não são homossexuais. Porque eles gostam da prática do sexo anal com outro homem, mas não se sentem atraídos afetivamente por esse outro homem. E as pessoas acabam confundindo isso, né? E até, outro dia eu atendi no consultório uma paciente minha que mora no interior e não estava com tempo para ir no meu consultório, consultou com uma outra profissional na cidade que ela mora. E quando ela chegou e falou para essa médica ginecologista, doutora, meu namorado quer fazer sexo anal e eu gostaria que a senhora me orientasse para eu saber como fazer direito e sem dor. Larga dele que ele é viado. Só está querendo fazer isso com você porque não tem coragem de se assumir e fazer com homem. Que loucura. E assim que ele te comer, ele vai te deixar. Triste, né, Virgínia? Muito, muito. Por isso que assim, os profissionais precisam aprender mais sobre isso. E aí, falando aí do sexo anal, por que os homens têm essa tara pelo sexo anal? A região anal é uma região mais apertada. Então, o homem, ele gosta desses lugares apertados, seja vagina ou seja o ânus. Por quê? Maior contato ali com o pênis vai propiciar maior prazer. Hoje a gente tem feito muito laser vaginal para melhorar a frouxidão vaginal, porque isso também melhora o contato ali durante o sexo vaginal para o homem e para a mulher. Então, primeiro é isso, a questão de ser um lugar mais apertado. Outro detalhe, o sexo, ele envolve o que a gente fala de transgressão, fazer algo diferente. O transgressão no bom sentido mesmo, uma posição diferente, usar um objeto, transar num lugar que teoricamente seria um lugar proibido. A Esther Perel, né, que é uma terapeuta belga, ela fala que o amor é calmaria, sexo é transgressão. Então, para alimentar esse desejo, principalmente quem já está junto há muito tempo, fazer algo diferente traz mais tesão. E aí, existem alguns cuidados quando a gente pensa no sexo anal. Primeiro, essa região precisa estar limpa. Se a pessoa tem um intestino que funciona todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não precisa fazer o que a gente chama de chuca, que seria, né, usar ali uma perinha apropriado, ou tem nas farmácias, você enche ali de líquido e vai higienizar essa região.
não precisaria fazer chuca. Se tem o intestino mais preso, o ideal é que realmente higienize com a chuca. E depois de higienizada, você precisa usar lubrificante, porque ao contrário da vagina, o ânus não é uma região naturalmente lubrificada. Precisa usar a camisinha. As bactérias que existem na região anal são diferentes da vagina, são diferentes do pênis. Então, para não misturar essas bactérias e dar algum corrimento, alguma infecção, usar a camisinha. E a região anal, ela tem ali, né, o ânus, ele tem um esfíncter interno e o externo. Quando eu encosto aqui na parte externa, por reflexo, essa região se contrai. Então, contraiu, encostou o pênis, espera um pouco para dar uma relaxada, para depois introduzir esse pênis. O esfíncter interno não traz muita resistência. Depois que o externo abriu, é tranquilo. Não use lubrificante com anestésico. Por quê? Primeiro que vai tirar a sensibilidade. Pode também tirar a sensibilidade ali, né, até do pênis. Segundo, você vai perder a percepção corporal de relaxamento ou contração. E aí pode machucar e trazer algumas fissuras. As pessoas perguntam muito, sexo anal dá hemorroida ou dá um relaxamento? Dá um relaxamento, é isso? Não, se você fizer da forma adequada, não. Agora, se tiver contraindo, podem aparecer fissuras, né, que podem até realmente serem dolorosas, né? Se fizer da forma adequada, tranquilo. Frequência das chucas, não pode ser todo dia, não empolga. Não é assim não também, é assim, né? Não pode ficar lavando essa região anal ali todos os dias, porque você Qual vai seria a frequência? alterar. Teria que pelo menos ser dia sim, dia não, para a gente não alterar essa flora intestinal, né? E trazer maiores problemas. E uns tabus assim interessante, né? Qual seria a frequência normal de uma relação sexual? Quantas vezes um casal por semana, né, de alguma maneira precisariam para ter uma vida saudável? Eu sei que isso é muito subjetivo, né? Mas tem aí, eles querem saber a média mais ou menos. Existem trabalhos mostrando qual que é a média hoje do brasileiro, um casal, né, no Brasil, em torno de 2 vezes na semana. O japonês, uma vez, eles transam menos, né? Agora a gente tem observado uma questão muito interessante que é das diferentes gerações. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a geração Z, que é considerada a geração do apagão sexual, que são aí os nascidos de 97 até 2010. Essa geração é uma geração que a gente fala dos nativos digitais, altamente tecnológica e se envolve mais em relacionamentos virtuais, está mais preocupada lá com os games. É uma geração que, enquanto a geração X tem aí em torno, em média, 10 parceiros durante a vida, essa geração tem 5. Uma geração que amadurece mais tarde, que tem pais mais protetores, e amadurecem mais tarde, inclusive para a vida sexual. Então, extremamente descartável, né? Começa a se relacionar ali virtualmente com alguém, usa muita masturbação, se resolve, descarrega essa energia, mas pouco contato físico. E só daqui a algum tempo a gente vai saber os reflexos. A geração pós-geração Z, que agora é a geração alfa, está retomando mais esses contatos presenciais e físicos. Então, é aquela alternância, né? Mas ainda assim eu vejo no consultório, né, as pessoas reclamando desse desejo sexual. Tá tudo parece que tão fácil, né? E as pessoas ainda não têm mais daquele romantismo, né? Aquela parte que você vai introduzindo. É o que você falou, a mulher fica lá de 4, não tem cuidado nenhum, acaba rompendo, então acabam tendo estupros emocionais que têm interferido. Para a gente finalizando, me conta assim o caso que de repente mais te tocou e te mobilizou no seu consultório, e quero que você fale também onde é que você atende, qual que é o seu Instagram, como é que você pode ajudar essas mulheres. E aí tem alguns projetos aí que depois vocês vão ficar sabendo que a gente está juntinho. Isso mesmo. Me conta, qual é o caso assim que mais te tocou? Olha, Virgínia, quando você falou agora, né? Porque eu escuto muitas histórias, eu falo que eu coleciono histórias muito interessantes
e também de muita superação e libertação. Na sexualidade é muito isso, né? Eu falo assim, eu liberto mulheres para viverem com prazer. Meu lema hoje é esse, libertar essas mulheres e os homens também para viverem com prazer. Mas eu me lembrei de uma história de uma paciente que ela, casada há 20 anos, e ela nunca tinha tido um orgasmo. Sempre fingiu, justamente para fazer o que você acabou de contar aí da paciente, a sua não fingia, mas reforçar essa masculinidade de que o homem é capaz de dar prazer para a mulher, de que ele é o cara na cama, né? Esse falocentrismo. E essa mulher, ela só conseguiu ter o primeiro orgasmo no dia que a mãe morreu. Então, assim, a repressão era tão grande Nossa. e muitas pessoas vivenciam isso, seja uma repressão ali familiar, por questões às vezes religiosas. E eu costumo dizer, sexualidade não é incompatível com a religião. No consultório, né, na terapia, nós não estamos lá para passar assim, um trator por cima de todas as suas crenças, de todos os seus valores. Não é isso, gente, mas é possível você encontrar um caminho para usufruir do seu prazer, da sua sexualidade, mesmo sendo uma pessoa religiosa. Sim. E a gente vai fazer essa ponte. Eu me lembro de um outro casal que eles sempre iam juntos e a questão da religiosidade era bem intensa. E aí eles falavam assim, não, doutora, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E um dia eu propus um exercício. Falei, ó, próxima sessão vocês vão me trazer o que é permitido dentro da sua religião. E eles se surpreenderam, porque aí eles até foram conversar lá com o padre, o pastor, né? E com outros casais que eram do grupo de casais, e eles descobriram que era possível vivenciar muitas práticas ali sexuais, cultivar essa intimidade e sem deixar de lado os valores morais que eles têm, né? E aí você acaba acalmando esse coração. E eu até falo, né? As pessoas que às vezes chegam e falam, doutora, eu quero me guardar, eu quero me casar virgem, não quero ter nenhuma experiência antes do casamento. Falei, tudo bem. Quando você se casar, não queira ter uma relação completa com penetração na noite de núpcias. Porque os outros casais que tiveram experiência antes, eles construíram essa ponte da intimidade. A partir da noite de núpcias, comece a construir a sua ponte da intimidade, até que o sexo se torne ali penetrativo, naturalmente, e sem ser traumático, porque é muito traumático. É muito traumático. E para ir finalizando também, eu lembrei de um adolescente, 16 anos, gente, ele descobriu a masturbação. E olha que loucura, ele queria se masturbar com a mão direita e fazer o nome do pai, olha, com a esquerda. Então, peso, ele não né? conseguia, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, porque ele queria simultaneamente ter o prazer e evitar a culpa. Olha quão dolorosa essa situação. Amor, e como te encontrar? Bom, eu estou aí nas redes sociais, né, no Instagram, sempre trazendo conteúdos voltados para a sexualidade também, para outros trabalhos que eu faço. Vocês vão me achar no Instagram, no @ doutora Joyce Lima, DRA Joyce Lima, Joyce com I. No consultório hoje, eu atendo como ginecologista, faço a parte clínica, faço cirurgias ginecológicas, tenho feito a terapia sexual para homens, mulheres e casais. Alguns vão para um aconselhamento, é bom que as pessoas saibam disso. Doutor, ó, quero aprender um pouco mais sobre sexualidade, não tenho problemas, mas quero dar uma incrementada. A gente faz ali 1, 2 sessões. Quero conhecer sobre os brinquedos, como usar esses brinquedos. E faço também a parte aí de ginecologia regenerativa, que envolve o que a gente fala de estética íntima, laser, bioestimuladores, cirurgia íntima. E não é só estética, porque quanto mais eu trabalho com essa área, mais eu vejo o quanto é funcional. E você poder, né, também romper esse tabu, as mulheres romperem esse tabu de falar da região íntima, Virgínia, porque as mulheres têm muita vergonha de dizerem, olha, doutora, eu não estou satisfeita com a minha região íntima. Você sabe que a maioria das que fazem cirurgia, elas falam assim, doutora, não contei pra ninguém, quero fazer escondidinho. A gente respeita isso porque a gente entende o peso que é e realmente elas recebem muitas críticas.
E até a gente, enquanto profissional, os colegas voltam a dizer, as mulheres estão inventando moda, estão querendo mexer no que não precisa. Quem sabe se precisa ou não, É a é a pessoa. pessoa. Que... Marido às vezes fala assim, já falei para ela, doutora, não Nem precisa, tá ótimo para mim. Ah. Eu falei, por isso mesmo. Não tá bom para para ela, você. né? Não tá para ela. Né? Então eu quero novamente agradecer, né? Eu acho que nós temos que escutar essa entrevista 1, 2, 3, 4 vezes, e a comunidade tem esse objetivo, né? Para que realmente você fique mais informado e viva melhor. Aliás, a comunidade chama Viver. Meu nome começa com Vi e eu ensino você a ver. E pelo que eu estou vendo, hoje, quem ensinou vocês a verem, a se voltarem mais para você mesma, foi a doutora Joyce. Então, quero agradecer mais uma vez, né? E gostaria, assim, que vocês enviassem as dúvidas. Entra lá no Instagram dela, fala, olha, eu assisti lá a tua entrevista, quero marcar uma consulta, quero tirar uma dúvida, porque a vida é prazer. Enquanto tiver o tic-tac, tic-tac, tic-tac do seu coração, você pode buscar prazer, porque a vida tem um sentido. E eu sempre penso, se Deus nos deu essa habilidade de sentir prazer, por que não vamos dele usufruir? Beijo grande. Eu que agradeço o convite, viu, Virgínia? Obrigada De coração. Obrigada. Viu? E ó, eu respondo todas as dúvidas e sou eu que respondo. mesmo, viu? Então vamos aproveitá-la. Obrigada, minha amiga. Gratidão. Você mora no meu coração. Então, e você no meu. Amém. Tchau.